A Câmara de Ribeirão está discutindo com o Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural de Ribeirão, o CONPAC, a situação de imóveis tombados na cidade. Segundo o Conselho, falta uma lei eficiente que ajude na preservação. Esse tema também interessa a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, porque boa parte dos prédios abandonados está no centro da cidade. O Palacete Camilo de Matos, no centro de Ribeirão Preto, foi construído há 100 anos e deve passar por restauração em breve. Apesar da aparência, a construção está em bom estado de conservação. O mesmo não acontece com outros prédios históricos que estão abandonados na cidade. Um exemplo é o Palacete Albino de Camargo, que fica a pouco mais de uma quadra de distância. O local também tem um século, mas pouco resta da estrutura original. O prédio foi abandonado pelo proprietário e se tornou abrigo para moradores em situação de rua. Ricardo passa todos os dias pelo Palacete e lamenta a situação. Acho que tinha que ter sido tomado antes providências para que não deixasse chegar nesse nível que está agora. Levantamento feito pela Secretaria Municipal de Planejamento revela que existem 1.800 imóveis antigos e novos abandonados na cidade. Segundo a Prefeitura, o imóvel fica em situação irregular quando o pagamento de impostos supera 5 anos de atraso. Se todos esses requisitos estarem completos, a gente abre o processo administrativo, abre o contraditório com os proprietários e, no caso, depois a gente manda para o jurídico para fazer o recolhimento. O intuito, na verdade, é forçar com que o proprietário cuide desse imóvel, que ele pague seus impostos, não que a Prefeitura recolha. Além das multas de IPTU e ISS, o Imposto sobre Serviço, imóveis também podem ser considerados abandonados e serem autuados por falta de muro e calçamento. A multa é de cerca de R$ 3.100. Em caso de mato ou lixo em terrenos de 300 metros quadrados, o valor é de pouco mais de R$ 1.100. O secretário de Planejamento orienta a população a fazer denúncias e explica que os proprietários podem negociar as dívidas pendentes. O projeto de lei que está na Câmara de Vereadores deve trazer mais benefícios para quem tem construções tombadas. Após a aprovação da lei de parcelamento, nós vamos ter também os planos de ações regionais, onde nós vamos dar incentivos para esses proprietários a manter esses patrimônios históricos de forma com que a gente consiga preservar a nossa memória, né? Lógico. Se a Prefeitura quer que preserve, nós vamos dar também incentivos, vamos dar IPTU e outros incentivos urbanísticos também para que esse proprietário possa manter esse imóvel. O presidente do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico acredita que não basta a multa. É necessária a intervenção do poder público para evitar tantos casos de abandono. Falta consciência dos proprietários, falta zeladoria, ou seja, a mão forte da Prefeitura, mas também falta aquele trabalho de pedagogia com proprietários desses imóveis, porque muitos deles não sabem que em Ribeirão Preto há lei específica cuidando, por exemplo, imóveis tombados em Ribeirão Preto, que são objetos de patrimônio cultural, eles têm direito à isenção do IPTU, basta eles fazerem um requerimento ao CONPAC para poder fazer a análise, e 50% de desconto no ISS se aquilo for de um estabelecimento comercial. Estudo recente da Associação Comercial de Ribeirão Preto em relação aos prédios históricos indica que 36% dos imóveis estão em condições consideradas ruins ou regulares. Hoje, de 51 imóveis tombados no centro, 33 pertencem à iniciativa privada e 18 são bens públicos. Em toda a cidade, apenas 20% dos 244 patrimônios têm o tombamento definitivo. O restante segue com os processos ainda em andamento. Em relação aos prédios não históricos, não existe um levantamento. São imóveis particulares como este na esquina das ruas Duque de Caxias e Amador Bueno. Neste caso, o presidente do CONPAC defende a atuação do poder público para transformar estes vazios urbanos em moradias sociais. Nós sabemos que nós temos imóveis particulares que não é ocupado. Nós vamos permitir que aquilo vai ser destinado à criminalidade? Que aquilo vai servir à prostituição e outras coisas? Não podemos permitir isso. Então é nesse sentido que eu estou falando, nós temos que ter, de fato, um programa destinado à moradia social para poder incentivar tanto o proprietário do imóvel a zelar pelo imóvel dele, porque se ele souber que ele for omisso, o Estado vai agir, vai intervir, e também as famílias, para que as famílias tenham uma certa confiança no poder público, que o poder público está ali realizando a promoção da felicidade delas. A Prefeitura de Ribeirão Preto disse que existe um estudo para utilizar áreas públicas para moradias populares. Mas a Prefeitura não deu nenhum detalhe desse projeto e nem prazo para que ele seja discutido ou colocado em prática.
A lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, que foi citada nessa reportagem pelo secretário de Planejamento, está na Câmara desde fevereiro desse ano, mas também não tem um prazo para ser votada. Dessa lei depende a concessão de mais descontos e incentivos a donos de prédios históricos e prédios abandonados na cidade. Os 1.800 imóveis abandonados em Ribeirão Preto, citados na reportagem, são imóveis particulares. A Prefeitura não deu um levantamento de quantos imóveis públicos são abandonados, tombados ou não. Já com relação ao Palacete Albino de Camargo, no centro de Ribeirão Preto, a Prefeitura disse que notificou os proprietários e que esse imóvel deve ser transferido para a Prefeitura por falta de pagamento dos impostos.